Christopher Moltisanti foi encontrado morto num acidente de carro. Oficialmente foi só mais uma tragédia, mas a verdade, Tony Soprano sufocou o próprio sobrinho até a morte naquele banco. E aqui está o que ninguém fala. Christopher passou a série inteira se matando aos poucos, e Tony só acelerou o inevitável. A verdadeira questão não é porque Tony o matou, mas sim porque Christopher precisava morrer. Fica até o final, porque a resposta vai te fazer repensar tudo sobre esse personagem. Chris Moltisanti é provavelmente o personagem mais autodestrutivo de The Sopranos. Interpretado de forma brilhante por Michael Imperioli, ele é o primo de Carmela Soprano. Porém, ele é tratado como sobrinho, pupilo, soldado e projeto pessoal de Tony. Desde o episódio piloto, a dinâmica fica clara. Christopher idolatra Tony e faria qualquer coisa por aprovação. E Tony, ele vê potencial no garoto, mas também vê uma ferramenta. Alguém de confiança, de sangue, que pode sujar as mãos pelas tarefas mais sujas da família. Mas tem um problema. Christopher não queria só ser gangster. Ele acreditava que tinha talento para escrever, sonhava com Hollywood, queria fazer filmes, queria ser reconhecido como artista. Ele basicamente estava em busca do seu arco. E aqui começa a tragédia de Christopher. Ele nasceu no mundo errado. Se tivesse crescido em qualquer outro lugar, talvez virasse roteirista de verdade. Mas ele cresceu em Nova Jersey, filho da máfia, onde homens resolvem problemas com violência e ser artista é coisa de tolo. Na primeira temporada, Christopher já mostra os sinais. Ele é leal, sim, mas também é inseguro, emocional, impulsivo. Quando seu melhor amigo Brandon Filoni é executado por desobedecer Junior Soprano, Christopher engole a raiva, mas aquilo corrói ele por dentro. E diferente dos outros gangsters, Christopher sente as coisas. Ele não consegue desligar as emoções. Cada traição, cada decepção, cada ordem para matar alguém, tudo isso vai acumulando. E como ele lida com isso? Heroína, cocaína, álcool, violência descontrolada. A máfia exige frieza, e Christopher oferece caos emocional travestido de lealdade. E espera só até você ver como as mulheres na vida dele se tornam espelhos perfeitos dessa autodestruição. Adriana Lacerva não foi só a namorada de Christopher, ela foi o teste final que ele fracassou miseravelmente. Adriana Lacerva é sem sombra de dúvida a personagem mais importante na jornada de Christopher. Ela não é só a namorada do mafioso. Adriana representa tudo que Christopher poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes. Ela é leal, apaixonada, acredita nele como roteirista, apoia os sonhos dele, mas também é a pessoa que mais sofre com o vício e a violência de Christopher. E olha que ironia cruel. Adriana acaba sendo recrutada pelo FBI como informante, não porque queria trair Christopher, mas porque foi pega numa situação impossível. Quando Adriana finalmente conta para Christopher que está cooperando com os federais, o que ele faz? Tem um colapso, chora, promete que vão fugir juntos e por alguns minutos a gente realmente acredita que o amor pode salvá-los. Mas aí Christopher faz o que sempre faz, escolhe Tony. Christopher entrega Adriana pra morte. Ele conta tudo pra Tony e Silvio Dante executa ela numa estrada de terra. Adriana morre implorando pela vida, acreditando até o último segundo que Christopher viria buscá-la. E aqui mora um detalhe psicológico devastador. Christopher não traiu Adriana por lealdade à máfia. Ele traiu porque era fraco demais para fazer a escolha certa. Ele sabia que fugir com ela significaria virar alvo, viver escondido, abrir mão do status na família. Chris escolheu a aprovação de Tony sobre o amor da vida dele. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Tenta fingir que está bem, casa com Kelly, tem uma filha, mas o fantasma de Adriana assombra ele até o final. A culpa nunca foi embora. Agora vamos falar do elefante na sala. O vício de Christopher não é só um detalhe da personalidade dele, é o núcleo da autodestruição. Christopher usa heroína pela primeira vez ainda jovem, mas na temporada 2, a coisa já está fora de controle. Ele cheira, injeta, bebe até apagar, e quando Tony descobre e manda ele para reabilitação, Christopher vai, mas só porque foi obrigado. O Alcoólicos Anônimos vira um cabo de guerra psicológico para ele.
Lá, Christopher encontra pessoas que realmente querem mudar, que encaram os demônios de frente. Mas Christopher, ele trata a reabilitação como mais uma obrigação que precisa cumprir para agradar Tony. E tem uma cena devastadora. Christopher, padrinho do AA, é ajudando outros viciados, mas ao mesmo tempo cometendo assassinatos e voltando para a heroína toda vez que a pressão aperta. Ele nunca quis recuperação de verdade. Ele queria que a dor parasse, mas sem abrir mão do estilo de vida que causava a dor. Mas tudo isso é só o aquecimento. Espera até a gente falar sobre como Christopher tentou ser alguém fora da máfia e como Hollywood virou a piada mais cruel da vida dele. Aqui a gente chega num dos arcos mais fascinantes e trágicos de Christopher, a tentativa dele de entrar pro cinema. E olha, isso não era só um hobby, Christopher levava a sério. Ele escrevia roteiros, frequentava reuniões, fazia networking em Los Angeles. Na temporada 5, ele finalmente consegue vender um roteiro baseado, adivinhem, na máfia. O projeto Cleaver vira realidade. Um filme de terror sobre vingança onde o protagonista mata seu chefe. Sim, as semelhanças com Tony são óbvias e intencionais. Mas aqui está o problema. Christopher não consegue separar as duas vidas. Ele quer ser artista respeitado, mas continua sendo gangster. Quer que Hollywood o leve a sério, mas usa dinheiro da máfia para refinanciar o filme. Quer criar arte, mas só sabe escrever sobre violência, porque é a única coisa que ele conhece de verdade. E tem mais. Quando Cleaver finalmente estreia, é um sucesso mediano. As pessoas vão assistir, mas ninguém leva aquilo como grande cinema. É um entretenimento trash, e Christopher ele comemora como se tivesse ganhado um Oscar. Vamos falar da verdade. A relação entre Tony e Christopher é abusiva desde o começo. Tony age como mentor, como figura paterna, mas na prática ele manipula Christopher o tempo todo. Tony elogia Christopher quando precisa dele, humilha quando ele falha, usa ele para as tarefas mais sujas e perigosas. Christopher até sobe rápido na hierarquia da família, mas sempre como um peão a ser manipulado. A temporada 6 mostra Christopher completamente perdido. Ele está casado com Kelly, tem uma filha bebê, teoricamente deveria estar numa melhor fase da vida, mas ele está mais viciado do que nunca. Volta pra heroína pesado, bebe, fica paranoico, toda a tentativa de se manter sóbrio é desmerecida por Tony. Ele começa a perceber que Tony não confia mais nele, e ele está certo. Tony vê Christopher como um risco, um viciado instável que conhece todos os segredos da família e pode entregar todo mundo pro FBI a qualquer momento. E aí acontece o acidente de carro. Christopher está dirigindo drogado com Tony no banco do passageiro. Eles batem, o carro capota, e quando Tony olha pro banco de trás e vê o assento do bebê destruído, lembrando que Christopher colocou a filha em risco dirigindo drogado, algo muda. Tony olha para Christopher preso nas ferragens, sangrando, pedindo ajuda, e em vez de socorrer, ele tampa o nariz e a boca de Christopher até ele parar de respirar. Mas aqui está a pergunta que fecha tudo. Tony matou Christopher por crueldade, por medo, ou foi um ato de misericórdia torta? A resposta na parte final vai te fazer questionar tudo sobre a moralidade em The Sopranos. Essa é a pergunta que todo fã de The Sopranos se faz. Por que Tony realmente matou Christopher naquele momento? A resposta superficial é fácil. Como já dito anteriormente, ele era um risco, viciado, instável, conhecia todos os segredos da família. Mas a resposta real é muito mais sombria. Tony matou Chris porque seu narcisismo sempre falou mais alto. Ele não suporta ver as pessoas ao seu redor se autorrealizando, então ele tem que diminuir elas para poder se sentir confortável. Tivemos muitos exemplos, Janice no controle de raiva, Carmela se tornando independente financeiramente e Christopher se tornando sóbrio, questionando cada decisão de Tony, conquistando a mulher que ele tentou se relacionar e ela o desprezou, tendo uma vida fora da máfia com a carreira em Hollywood. No final, o argumento do homem quebrado, viciado e incapaz de controlar os próprios demônios é o próprio espelho para Tony. E durante a série inteira ele faz terapia com a Dra. Melfi justamente porque se sente perdendo o controle. E Christopher era a prova viva de que alguns homens da máfia simplesmente não conseguem lidar com o peso daquela vida. Tony não matou Christopher só para proteger a família. Ele matou para se livrar do espelho, para eliminar o lembrete constante de que ele também estava se autodestruindo, só que de uma forma muito mais lenta e disfarçada. Por que Christopher precisava morrer? Porque ele representa o fracasso do sonho americano visto pela lente da máfia.
Tinha talento, tinha ambição, tinha pessoas que o amavam, mas nasceu num mundo que transforma homens em máquinas de violência e depois os pune por não conseguirem lidar com isso. Christopher morreu porque escolheu lealdade sobre amor, aprovação sobre felicidade, droga sobre sobriedade. E no final essas escolhas acumuladas não deixaram espaço para mais nada além da morte. A verdadeira tragédia de Christopher Moltisanti não é que ele morreu, é que ele passou a vida inteira morrendo aos poucos, e ninguém, nem ele mesmo, teve coragem de admitir isso até ser tarde demais. That's the guy, Adriana. My Uncle Tony. The guy I'm going to hell for. Obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou dessa análise, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho. E me diz aí nos comentários qual foi o momento de Christopher que você mais curtiu em The Sopranos? Qual o próximo personagem que você gostaria de ver a análise aqui? Me diz aí. Valeu e até mais!